Boa tarde, eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje, recebemos a diretora e produtora Ana Angel. A entrevista integra o projeto As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, trajetória de mulheres por trás das câmeras, na TV e no streaming, apoiado pela FAPERJ. A produção prevê um acervo audiovisual de entrevistas. O projeto conta com a participação de integrantes dos grupos de pesquisas, Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, NARFIC, do Narrativas e Consumo, que coordeno com a professora Bruna Alcar, e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Tudo certo? Primeiro, muito obrigada por ter vindo, né? Dar essa entrevista pra gente. A nossa conversa vai ser um pouco sobre como é que você chegou ao audiovisual, né? Quais foram os teus primeiros passos, né? A sua trajetória até então, como mulher também, né? Se isso teve algum obstáculo em relação ao feminino, né? Então, eu queria começar te perguntando isso. Como é que foi essa tua inserção no audiovisual? Porque você chegou na PUC para estudar engenharia, né? Aí depois você veio para estudar cinema no Departamento de Comunicação. Me conta um pouco como é que você teve esse conhecimento do audiovisual, como é que você fez essa passagem e como é que você chegou a pensar, não, é esse lugar, é esse campo que eu quero continuar trabalhando. Eu gosto de pensar que a minha relação com o audiovisual é desde sempre, desde da barriga da minha mãe, porque os meus pais gostavam muito de audiovisual, de cinema, eu sempre consumi muitos filmes, sempre tive um encantamento e um desejo de fazer parte, mas não sabia muito bem como. E aí, no meu ensino médio na escola, eu tive contato com coletivos que trabalhavam na cidade, muito com o objetivo de potencializar o território. No caso, eu sou de São Gonçalo, e a ideia era que a gente começasse a produzir conteúdos sobre a cidade que, de alguma maneira, trouxesse uma dignidade para aquele olhar de uma cidade muito esquecida, de uma cidade dormitório, que parecia que não tinha uma cultura, né, funcionando e vibrante. Tem muito artista aqui de São Gonçalo, mas às vezes a gente nem sabia. Então, através desse coletivo, a gente começou algumas formações dentro das áreas de audiovisual, primeiro fotografia, depois escrita e depois cinema. E aí foi quando eu conheci a Alessandra Merá, que era formada em cinema pelo Sesc, que eu comecei a criar ali uma coceirinha sobre, acho que eu gosto disso, assim. Só que para fazer audiovisual em São Gonçalo, a gente esbarrava numa questão que era como conseguir um grupo de pessoas que tivessem esse conhecimento, né? Então a gente começou a estudar e dar oficinas de cinema. Na cidade de São Gonçalo eu tinha 17, 18 anos, mas muito por hobby. Eu não imaginava, não pensava no cinema enquanto profissão. Mas você fala, como era essa oficina? Do que você fazia? Então, a Alessandra, ela foi professora do Circuito Animamundi por muitos anos. Ela é formada em artes plásticas, na verdade. Mas ela tinha essa formação de cinema e tinha essa coisa da animação. Então, a gente organizava uma galera que tinha interesse, geralmente jovens, na época um pouco mais velhos que eu, né, na faixa dos 20 anos. A gente se reunia ou no centro da cidade ou na casa de alguém para discutir, conversar sobre cinema e falar sobre aspectos de produção. Em algum período, a gente até trabalhava mais com a questão da animação, por conta da Alessandra já ser professora também de animação. Só que eu entendia que não era aquilo exatamente que eu gostava de fazer. Eu gostava da iniciativa do audiovisual, de filmar, mas não necessariamente animação. A animação, ela atrai muito criança, né? Então, a gente teve, num período, uma entrada assim, com as escolas para realizar essas oficinas. Eu sempre gostei da parte de educação, mas para mim faltava algo, principalmente na minha formação. Só que como eu não pensava em cinema como profissão, não tinha passado pela minha cabeça ainda estudar cinema na graduação. Então, eu gostava muito de exatas, eu era muito boa em exatas na escola. Queria trabalhar na Polícia Federal, ser perita, sabe? Hoje eu entendo que era por causa do CSI, então era por causa de cinema, na verdade. Você já estava no audiovisual? Eu já estava no audiovisual. Construindo seu imaginário. Sim. E aí
cursei 5 períodos de engenharia, ainda realizando projetos, e aí eu tive esse processo de ruptura, né? Na primeira exibição que a gente fez, né, a gente entrou num festival chamado 72 Horas, que eu acho que tem ainda, que você tem que fazer um filme em 72 horas, e aí eu lembro que eu larguei, assim, eu tinha prova, eu não estudei pra prova, eu fiquei completamente focada em fazer o filme em 72 horas, e foi o primeiro produto que a gente conseguiu gravar e exibir na tela grande, a gente exibiu no Museu da Manhã. E pra mim foi incrível, assim, eu fiquei apaixonada muito pela recepção do público a alguma coisa que eu tinha feito. O produto, é claro, foi feito em 72 horas, tinha animação digital, então tinha muitos problemas, mas ainda assim era muito fascinante ver um filme na tela de cinema, né? E aí, na época, eu fazia um acompanhamento psicopedagógico no próprio centro no CTC, lá na engenharia. E eu já vim apresentando algumas dificuldades dentro do curso em matérias de prova. Eu era muito boa nas matérias de laboratório, mas eu travava na hora das provas. E aí eu lembro de uma conversa horrorosa que a psicóloga teve comigo, que foi: você não tem nenhuma questão cognitiva. Se você quiser, se você se dedicar, você consegue. Mas eu acho que essa não é a sua parada. E eu falei: como assim? Claro que é minha parada, eu quero isso desde os 10 anos de idade, tipo... E aí eu lembro que depois que eu vi o meu filme ser exibido, eu falei: definitivamente engenharia não é minha parada, eu preciso mudar. E aí uma coisa que é maravilhosa é que eu tive que fazer vestibular para entrar em comunicação, não consegui fazer a transferência. E eu acho que realmente era um teste para saber se eu queria, né? Porque foi o último ano que se fez vestibular, assim, para mudar de curso, porque depois voltou a transferência interna de cursos dentro do... Não, já não voltou já de novo. Acabou. Mas isso aí corta. Mas eu lembro que assim, voltou, não voltar. Eu fiz vestibular, aí no Abriu, seguinte, agora voltou de novo. E aí foi um ano estudando para o vestibular tudo de novo, para entrar na comunicação, para passar para cinema, e vocacionada, assim. Eu tenho um amigo que ele é escritor, que ele fala sobre sacerdócio, né? Que é exercício voluntário da vocação. Eu me sinto completamente no sacerdócio no cinema, assim. Você encontrou o seu lugar, né? Encontrei meu lugar. Você encontrou sua profissão. Ana, quais foram os seus primeiros trabalhos no audiovisual? Você falou de São Gonçalo, né? Da Caverna, né? Era da Caverna que você trabalhou com educação infantil, com relação a fazer, enfim, curso, né, para crianças de audiovisual em São Gonçalo. Mas depois, quando você entrou para cinema, né, com vestibular, você começou a fazer alguns trabalhos no audiovisual. Quais foram os seus primeiros trabalhos? Essa pergunta para mim ela é um pouco abrangente, porque assim, meu primeiro trabalho no audiovisual, na verdade, depois da graduação, ele foi um trabalho de consultoria para o marketing digital da Globo, né? Num projeto que se chama Globo Lab. Eu não sei se ainda existe, mas eu lembro que antes de eu receber o resultado, se eu tinha sido aprovado ou não na graduação, foi o primeiro trabalho que eu fui chamada para fazer sendo uma pessoa da comunicação. E ali a gente produziu coisas, porque a ideia era fazer, ele é um grande brainstorming, eles chamam de cocriação, né? Uma base para o desenvolvimento do marketing digital de uma das últimas temporadas da Malhação. Depois disso, eu trabalhei em alguns curtas-metragens muito associados às matérias, né, às disciplinas da faculdade. Mas você ia pro set ou você só trabalhava com material que você recebia já filmado? Não, eu montava set. A mesma Alessandra que me introduziu no audiovisual, na época ela fazia cinema na Darcy Ribeiro, né, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Então, sempre que tinha trabalhos de alunos, ela me dava um jeito de me colocar na equipe para eu ter essa experiência de produção, de entender como é que funcionava um set de filmagem. Então, quando eu entrei na graduação da PUC, eu já tinha uma experiência prévia de coisas que eu já tinha realizado. Eu entro na graduação sem saber exatamente o que eu queria fazer de função. Eu gostava muito de direção de arte e eu achava que em algum momento essa era a minha área, assim. Enfim, porque eu sempre trabalhei muito com assistente de produção, a gente era muito encarregado dos próprios, eu gostava muito de cenário. E aí, durante a graduação, percebendo que eu tinha um pouco mais de experiência em set do que os meus amigos, eu comecei a me dispor a dirigir os projetos. Então, eu sabia mais ou menos como é que funcionava a estrutura, né, como funcionavam as funções, a hierarquia.
Então eu comecei a me sentir confortável de ocupar esse lugar que para mim não era minha meta, meu objetivo. Eu acho que o maior período de realização foi durante a pandemia, porque eu estava em casa com uma câmera, surgiram pequenos editais onde você podia fazer filmes caseiros, né, e submeter. Eu vi ali uma possibilidade de ter alguma remuneração com aquilo, né, ter alguma grana com aquilo, e ao mesmo tempo eu estava sozinha com as minhas ideias e com vontade de realizar. Então, daí surgiu o Como Criar no Meu Lugar, que foi... Eu acho que eu produzi ele para um edital, mas não cheguei a passar com ele efetivamente. Mas que eu consegui submeter para muitos festivais, ele foi aprovado em muitos festivais, assim. É um curta de 3, 4 minutinhos. E eu acho que foi muito legal porque eu fiz ele todo sozinha, né? Então eu consegui experimentar muitas coisas diferentes ali ao mesmo tempo. Você foi tudo, criadora... Dirigi, fotografei, fotografou, tudo. Eu fiz um segundo curta também para a universidade, que foi mais ou menos nesse mesmo esquema. E aí que eu tive que atuar também, inclusive não está disponível por razões óbvias, não quero que ninguém veja isso. Você de repente matou uma carreira sua de atriz, olha. Pois é. Mas que também tive essa experiência de fazer tudo ao mesmo tempo, perceber que não era tão legal assim fazer todas as funções. E aí eu passei num outro edital, onde eu fiz o Guarda Meu Lugar, que foi um documentário que eu entrei em contato com várias pessoas ao redor do mundo, brasileiros ao redor do mundo, para falar sobre a concepção de falta. Como eles entendiam a concepção de falta no momento da pandemia, né? E aí a gente falou sobre vários tipos de saudade diferentes. E foi um projeto muito legal, que durou alguns meses, já teve... Eu fiz com a Alessandra também, toda a distância. E uma das coisas muito bonitas é que foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o cinema. Então eu fiz um filme onde eu fui remunerar mal, assim. Mas assim, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o cinema e foi as primeiras mudanças que começaram a acontecer literalmente dentro da minha casa porque eu trabalhava com cinema. E que me abriu portas para estágios, freelancers, né? Porque aí eu já tinha algum portfólio. No último ano, meu último período da graduação, ele foi o primeiro pós-pandemia, né? Onde todo mundo estava em polvorosa, intenso, vivendo intensamente, querendo fazer todos os projetos de uma vez, com saudade de set. Então eu fiz realmente muitos projetos. E aí uma pessoa aleatória entrou em contato comigo nesse período. Foi no dia do meu aniversário, eu estava com intoxicação alimentar. Ela falou que tinha um roteiro que ela queria submeter para um edital, que é de pequeno, médio porte, né, que é o Lab Curta. E eu achei uma doideira, porque faltavam, sei lá, 2, 3 dias para fechar e eu só tinha o roteiro. Então, em 2 dias, a gente conseguiu reunir equipe, fechar orçamento, fazer plano de filmagem, uma loucura. E ela chegou para mim com esse projeto pedindo para que eu dirigisse, não só produzisse, mas dirigisse também. E assim, eu produzi com amor, mas acreditando que por conta da nossa inexperiência naquele processo, a gente não ia passar. E aí a gente foi aprovado em primeiro lugar no Lab Curta, que é o roteiro do Céu de Estrelas, que é o meu filme que está em circulação agora, né? Que é um filme que fala sobre direito reprodutivo. E aí, de fato, eu dirigi uma equipe dentro de um curta com orçamento, né? Eu cheguei a fazer um curta para uma disciplina chamada Outro Dia na Rádio Cidade, a gente não conseguiu lançar, porque a ideia era fazer uma brincadeira, então tinha muita música que a gente não conseguiu direito autoral para poder lançar. Mas o Céu de Estrelas exigiu de mim esse posicionamento enquanto diretora de fato. E aí todas as coisas dependiam de mim, né? Tanto o fato de eu ser proponente, então foi o dinheiro que caiu na minha conta e eu precisaria prestar conta disso depois, como gerenciar uma equipe de verdade, né? Setorizada, hierarquizada, com teste de elenco. Foi contratada ou foi no amor? Foi o primeiro site que eu trabalhei que todas as pessoas foram pagas. Todas as pessoas e todos os processos foram pagos. O que pra gente foi até, assim, pensando agora, foi bem surpreendente, porque era um orçamento de R$25 mil, que parecia muita coisa, mas sumiu muito rápido. A gente conseguiu realizar porque a gente conseguiu diversas parcerias para diminuir preço de equipamento, reduzir custo de alguns processos,
Meu cachê e o cachê do diretor de fotografia super entrou também na parte de equipamentos, porque a gente priorizava fazer um material que tivesse circulação em festival. A gente não queria fazer um filme que ficasse guardado, a gente queria que ele fosse competitivo. Então a gente usou câmeras do mercado, assim, a gente filmou de Red Komodo, que é uma câmera mais robusta, né, aceita em televisão. A gente alugou muito equipamento de luz e maquinária, a gente gravou muita externa, e aí quem é do cinema sabe que gravar externa é muito difícil. A gente tem uma cena subaquática que a gente precisou correr atrás para entender como é que ela ia funcionar e entrar em contato com fotógrafos subaquáticos, entender qual seria o melhor lugar para gravar. A gente ia gravar na região dos lagos, teve uma enchente na região dos lagos, a gente voltou para a Zona Oeste e gravou na Barra. Enfim, muitos detalhes que a gente precisou aprender em, 3 meses. E para poder conseguir produzir, assim. É um filme que ficou muito tempo na pós-produção, porque uma vez que a grana foi investida na produção, dificilmente você tem o mesmo investimento para conseguir continuar e deixar ele formatado de um jeito que propicia essa distribuição, né? Porque a pós-produção é uma parte muito cara e muito difícil de você negociar, porque você depende de pessoas que dominem as técnicas, mas ainda assim é um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, que eu estava saindo da universidade, meus amigos ainda estavam na universidade, a gente super num set de gente grande, assim, e ele me abriu muitas portas, né, porque os outros trabalhos que eu consegui foi porque eu tive essa experiência no Céu de Estrelas e eu tinha esse portfólio bonito para mostrar meu potencial de direção. E quais foram os outros trabalhos que você conseguiu? Você conseguiu, inclusive, trabalho na televisão, né? Eu consegui um trabalho na TV. Eu participei eu fui chamada, né, para participar de um projeto que ele não tem esse mesmo nome em todas... É porque a Globo, ele também trabalha com isso, mas não tem esse nome na Globo, eu não sei como se chama. Mas ele se chama Shadow, né? E a Sony, ela tinha esse projeto de... Alguns streamings gostam de trabalhar com essa iniciativa para formar diretores, principalmente do mercado independente, dentro desse formato de TV. Entendendo que, de fato, se você não tem a oportunidade de dirigir um projeto grande, dificilmente você vai ser apto a dirigir um projeto grande, né? Então, é uma tentativa de aproximar diretores do mercado independente desse mercado maior, mais comercial. E aí, logo assim despontou o Céu de Estrelas, eu recebi esse convite, né, de um amigo da pós-graduação, o João Boltzhauser, que era diretor na Globo há muitos anos e estava indo para a Sony, para uma produção da Sony para a HBO, na época, agora a Max. E eu caí de paraquedas, né, porque eu só tinha feito ficção, filme de arte e, de repente, estava dirigindo uma novela. E, de fato, foi meu demo reel lá, honesto. E novelas são muitos episódios, né? São muitos capítulos, né? E não é aquela intensidade da filmagem que é de uma vez só, mas que não tem tanto tempo, né? Se prolonga por muito tempo. Eu acho que existem algumas diferenças, assim, porque tem essa questão de ser por muito tempo, mas tem a facilidade de serem funções muito segmentadas. Então, cansa menos. No cinema independente, a gente acaba abraçando várias funções ao mesmo tempo. Todo mundo, de alguma maneira, está produzindo aquele filme e é responsável pela produção daquele filme. E no mercado, não. Assim, eu lembro que acabou a primeira diária, uma diária que a gente foi abrir câmera para testar, e eu não precisei enrolar cabo de fio pela primeira vez na minha vida. E eu achei muito engraçado, assim. Todo mundo se organizando para fazer outras coisas e eu, enquanto diretora, enfim, diretora shadow, né? Então eu dirigi uma quantidade menor de cenas. Mas eu, enquanto diretora, dava corta, falava boa noite e ia embora. Tipo assim, nunca, né? O diretor shadow seria um assistente de direção, o AD? Seria algo próximo ao diretor assistente. Não é o assistente de direção, porque o diretor assistente, ele tem mais autonomia enquanto diretor. Ele dirige cenas, mas ele também está ali para aprender. Então, ele pega uma quantidade menor de cenas, algumas cenas ele precisa ser acompanhado por um outro diretor, ou se divide. O primeiro assistente de direção, ele está muito mais no administrativo, né? Ele é que organiza o set. E o diretor assistente, não. O shadow,
ele só tá, talvez, um pouco atrás do diretor assistente, porque é o primeiro contato dele com a televisão. Geralmente, na hierarquia, você é primeiro AD, e aí você vira diretor assistente, e aí depois diretor. E aí, o Shadow, ele meio que quebra com essa hierarquia, ele já começa dirigindo. No meu caso, eu dirigi cenas, dirigi diárias. Houveram várias questões, eu até gostaria de ter dirigido mais, mas a gente não conseguiu por conta de uma questão de tempo mesmo. Mas, enfim, eu tinha autonomia e espaço de direção, né? Eu acompanhei as leituras, estava muito perto do elenco, né? Conseguia me dedicar especificamente a isso. Era isso que eu queria te perguntar. O que faz um assistente de direção? O que faz um diretor, né? Um diretor assistente, né? Que você falou. E o que faz um diretor, na verdade, geral em relação a isso? Qual é a diferença? Quantos são nesse set? Na função de direção, e o que faz cada um? Isso é bem relativo, né? Tem produtos que você tem só um diretor geral, uma diretora, que ela acaba sendo responsável por toda essa parte da cena, né? E tem o diretor geral, que ele tá muito... Ele é responsável pela cena, mas ele tem essa coisa da administração também, né? Eu estive muito perto do meu diretor geral na novela. E parte dessas decisões em como você compõe, as solicitações que você faz para os departamentos, porque tudo isso precisa estar muito alinhado e precisa ter alguém para dar esse ok. É o que? O orçamento? Ele também controla uma certa do orçamento? Como assim o administrativo? No sentido de conseguir as coisas ou de também estar vendo o orçamento? O diretor, ele é um maestro, né? Ele está ali orquestrando os departamentos para eles funcionarem todos em sintonia. E quando você trabalha em novela, tem decisões artísticas que elas são um pouquinho antes, assim. Então, por exemplo, a gente fez meio que... Difícil, porque eu não posso dar spoiler. Não, fala só do processo, não precisa falar exatamente. Sim, deixa eu pensar direitinho aqui. Da cena em si. É porque a preparação da cena, ela é responsabilidade do diretor, que ele vai juntar todos os elementos necessários a isso. Então, assim, você precisa confirmar que a direção de arte entende o que ela vai fazer e que tá tudo certo, porque às vezes, sei lá, o diretor de arte, ele tem uma opinião sobre como ele quer que funcione, e o diretor, ele tem uma outra perspectiva. Então, ele precisa se alinhar, precisa ter essas conversas previamente. E às vezes, tipo assim, um dia antes a gente precisa fechar todas essas lacunas, né? Checar figurino, coisas que foram preparadas meio que... Não foram em cima da hora, mas assim, com pouco tempo de antecedência. Então, o diretor geral é quem tem essas conversas para alinhar com os departamentos. O diretor, pelo menos na minha experiência, né? Ele é responsável pela cena especificamente. Então, assim, ele vai estudar as cenas dele. Talvez ele tenha alguma coisa que ele queira incorporar como marca de direção, né? Eu queria colocá-los, um casal conversando, tomando água. Então, ele pode, de repente, ter essa conversa com o departamento de arte, mas todos os outros detalhes da cena é uma conversa que o diretor geral define antes. Então, é muito esse alinhamento artístico de todo o projeto que o diretor da cena vai desenvolver na cena dele. E aí uma negociação com o ator e com o texto que está ali, que veio do roteirista. Sim, mas eu acho que é mais com os departamentos artísticos, né? Principalmente direção de arte, figurino, caracterização, cenografia, até mais do que especificamente com o elenco, porque o elenco aí já é uma coisa mais do diretor de cena, né? É o diretor que está ali, que vai realizar dentro de uma coerência que já foi estabelecida previamente pelo diretor-geral. Nas primeiras semanas, a gente, inclusive, tem muitas essas reuniões para fazer esses alinhamentos, né? Quais são os tons do personagem, porque, principalmente quando você tem preparação de elenco, é muito fácil você entender uma coisa diferente. Então, assim, como alinhar que o diretor-geral, os diretores e os preparadores de elenco vão saber a mesma coisa para ajudar ali o ator na hora da cena, né? E quando a gente grava a novela fora da ordem cronológica. Então, são tons diferentes do personagem ao longo do tempo e a gente precisa afinar tudo isso, né? Então, a gente tem um tempo de imersão, de conversa, para poder estabelecer o que a gente pensa, unificar essas ideias.
para conseguir realizar isso de maneira coerente. Às vezes sai. Mas... Essa caracterização da personagem, por exemplo, está vindo, então, também do diretor da cena, né, de quem está dirigindo, o diretor ou diretora, de quem está dirigindo essa cena, também da percepção do próprio ator ou atriz em relação de como vai estar nessa cena, como é que vai fazer construir aquela personagem, mais do que qualquer coisa, né? Mas também do que vem de texto escrito dos roteiristas, né? Sim. E como se dá essa triangulação aqui para chegar a algum resultado? Muita conversa. A gente conversa muito e aí no final eu acho que é mais o que é possível fazer dado essas circunstâncias. Porque às vezes o que está no texto nem é possível por conta de critérios de produção. O diretor, por ser o maestro, né, ele pode também não entender aquela cena da mesma maneira que o roteirista propôs, porque isso acontece também, de não seguir a risca, se tenta respeitar a essência daquilo que está sendo dito, né? Mas às vezes, enfim, quando é externa, inclusive, nossa, como muda, né? Estava um pouco mais para cá, a luz, a iluminação não foi exatamente como a gente pensou, porque aí tem vários artifícios que vão influenciar naquilo, então... Mas o autor é consultado, se fala com ele, ou o autor entregou o roteiro e pronto? Nessa situação de streaming, os roteiristas, eles são contratados até entregar o roteiro, né? Então depois fica um pouco por conta dos players, né? Do canal, da produtora, a responsabilidade por esse texto. Então, pode ser que existam mudanças no meio do caminho. Eu acho que procura se consultar até como maneira de conversar, né, com a pessoa que é responsável pelo texto, que ficou tanto tempo trabalhando naquilo ali. Mas uma vez que o texto ele chega até o diretor tem liberdade para fazer algumas modificações. E aí podem ser bem vistas ou não pelas pessoas que compuseram aquele texto. Na verdade, o diretor acaba dando um pouco o tom daquele texto. Sim. É pensar que o texto está aberto a interpretações diversas, né? Então, eu acho que, no final, vale o que o diretor quer, de fato. Mas é muito normal sair um pouco do tom do que o roteirista pensou, do que os outros diretores pensaram, né? Cada um tem uma concepção de como fazer aquilo da melhor forma. Mas é muito curioso, né? Porque quando a gente recebe um texto bom, no caso, eu estava com um texto excelente, assim. Então, toda perda que a gente tinha, a gente sentia um pouco. Então, a gente se colocava muito nesse lugar do roteirista, que com certeza ia sentir também. Mas vivendo o cotidiano do set é que a gente consegue sentir se vai ser possível ou não, porque é tudo muito assim, né? A gente se frustra até o último minuto, às vezes até, enfim, a gente teve questão de ator que teve problema e não pôde assumir o personagem, aí você já tinha imaginado aquele ator naquele personagem, sabe? Já tinha... E é isso, e às vezes só não dá. E você participou do teste de elenco também ou não? Eu participei do teste de elenco infantil, porque foram os últimos a serem feitos. E é muito divertido, né? Foi muito legal. Mas do processo, eu acho que eu mais acompanhei foi da preparação de elenco, as primeiras leituras. Porque eu fui uma pessoa da equipe que já tinha lido todos os roteiros, o roteiro inteiro, né? Sei lá, todos os episódios. E teve gente que foi contratada e não teve tempo. Então, eu era sempre alocada para esses lugares, né, não, a Ana conhece o texto, então vamos deixar ela supervisionando aqui essa parte. Então, foi muito legal, porque toda essa parte de construção dos personagens, das possibilidades, porque às vezes o diretor pensa uma coisa, mas o ator traz uma coisa que pode ser legal e pode ser incorporada também, sabe? Então, foi uma das partes que eu achei mais legais, assim, essa parte da preparação de elenco e ter a proximidade com o elenco que foi muito generoso comigo, né? Porque era um elenco já de TV, muita gente muito cascuda, assim, e eu, tadinha, novinha, debutando na televisão, e uma galera que me ouvia muito, sabe? Que queria conversar comigo, saber o que eu achava daquelas construções de personagem. Então eu fiz muitos amigos também nesse processo, porque às vezes era uma visão até nova, né? Porque você tem uma dinâmica de TV já formada que eu não estava nessa dinâmica, né? E o cinema independente, ele tem essa coisa legal de romper com algumas dessas estruturas, não estar preso.
nessas estruturas da televisão que tendem a acompanhar a sociedade, não rompem completamente. Às vezes até trazem alguma coisa de diferente, mas acabam ficando ali naquele molde. O cinema independente é nichado, então ele não é muito assim. Então, às vezes, eu trazia umas propostas do tipo, mas vamos desconstruir isso aqui? Vamos mudar? Vamos desconstruir esse estereótipo? E era uma conversa muito legal que eu tinha com o elenco e depois com o diretor-geral também, que achou, ok, vamos lá. Vamos construir isso junto, né? Tentar criar um equilíbrio sobre as rupturas e o padrão. Você teve alguma dificuldade? Você falou que o elenco te apoiou, que te acolheu, assim. Você teve uma dificuldade por ser jovem, ser mulher? Em geral, ainda é mais masculino, predominantemente, o bastidor, né, quem está por trás das câmeras, né? Você teve alguma dificuldade ou não? Ou isso já não está mais agora acontecendo nesse momento atual? Não, eu tive algumas dificuldades, sim. Eu tive dificuldades de... Eu acho que, primeiro, tem uma questão postural, né? Porque no cinema independente a gente tem essa coisa mais coletiva e mais próxima, né, das pessoas, mais horizontal. E dentro do mercado, as coisas são bem hierarquizadas. Então, entender qual era esse meu espaço, eu acho que foi uma primeira barreira inicial. E tentar entender também esse meu lugar de diretora, mesmo sendo uma das pessoas mais jovens do set. Então, acho que eu tive um pouco dessa dificuldade. É um ambiente muito masculino, e ele é masculino na forma de se fazer, eu acho, ainda. Então, eu estive muito atenta exatamente às mulheres e como elas trabalhavam para tentar desconstruir essa masculinidade. E eu tive a Bia Coelho, assim, do meu lado, que foi uma das diretoras, e eu tentei ver muito a Bia como esse referencial de como agir, ela me dava muitas dicas também, de como criar uma amizade, ao mesmo tempo respeitando determinados limites, para que as coisas funcionassem. E eu acho que isso foi uma construção, né? Eu não acho que um homem teria as mesmas questões que eu tive, mas eu entendo que também era uma questão da minha idade e da minha inexperiência, né? Eu tive uma pessoa muito próxima de mim também, que foi a Vini, que foi do RH de produção. Então, eu falava, Vini, eu sei que você não é psicóloga, mas me ajuda aqui. Porque foi uma pessoa que me passou muito esses insights mesmo, também era uma pessoa jovem, que conversou muito comigo sobre aprenda a observar o que é excesso, o que não é, porque é muito bom para o diretor ter uma equipe que joga junto, mas você ainda é a diretora. Então as pessoas precisam te ouvir, precisam te respeitar, mas precisam te ouvir. Então, essa construção da autoridade, do lugar da autoridade. Exatamente. E como tornar isso favorável, né? Porque é toda uma dinâmica política mesmo, né? Se você tem uma equipe que gosta de você, é uma equipe que vai trabalhar e vai jogar junto com você. Uma coisa legal também que eu posso falar é porque são muitas pessoas negras na equipe técnica, homens negros. Então, quando eles me viram chegando, de alguma maneira eles acharam legal essa diferença, sabe? Então, eles sempre tentavam me apoiar e jogar junto comigo. E aí, era Aninha para todo o tempo. Não, agora a Aninha vai dirigir. E aí, eu sempre ficava numa reflexão até onde o Aninha é bom, até onde não é bom. Mas eu usei muito a Aninha para dirigir amigavelmente, a Aninha para ser ouvida. E é muito legal porque hoje é uma noção que eu passo muito dentro do meu set, de a gente pode ser amigo, mas vamos respeitar as hierarquias, porque isso é muito importante, né? Cada um no seu quadradinho para todo mundo trabalhar bem. Mas então existe um estilo na Anjo de ser, né? De fazer essas mediações dentro do set. Existe, e ela é completamente diferente do mercado independente, né? Assim, eu consigo ver isso claramente. Eu sou uma pessoa que dirige diferente nas determinadas situações. Eu falo até que quando eu me sinto muito confortável, no caso da novela, é um trabalho muito esquisito para mim. Porque eu me acostumei muito a trabalhar em site de baixo orçamento, eu faço muito externa, eu amo externa. E externa é sol quente, é calor, enfim. Então, eu trabalhei na novela, tinha uma pessoa que eu olhava e ele vinha com uma toalhinha molhada para botar nas minhas costas, sabe? Tipo, para não me deixar desconfortável. Que era uma coisa doida. Assim, eu tô acostumada a trabalhar com o desconforto. Então, eu tive que aprender a entender
qual era o meu lugar. E eu acho que é isso, assim, entender qual é a dinâmica de trabalho dos trabalhos e muda conforme equipe. Se você tem um diretor de fotografia que ele é mais receptivo, a dinâmica vai ser uma. Se você tem um que não é tão receptivo e você precisa que essa pessoa jogue junto com você, você vai precisar adotar uma nova postura e assim por diante. Como é que se dá essa parceria direção de fotografia e diretor de cena? São dois autores, né? Esbarra bastante, assim. Esbarra bastante. Eu gosto de pensar que antes dessa pessoa fazer minha direção de fotografia, ela tem que ser minha amiga, assim. Mesmo que não tenha dado tanto tempo, a gente vai dividir o artístico, a gente vai ficar muito próximo. Então eu gosto que essa pessoa tenha uma amizade para que ela entenda, porque eu acho que é uma questão de idioma mesmo. Você tem que falar a mesma língua do seu diretor de fotografia para vocês conseguirem realizar. Mas são dois autores e às vezes treta mesmo e é isso, assim. E faz as pazes depois, não leva pro coração. Em geral, é diretor de fotografia, né? Tem poucas diretor, mulheres nessa função. Em geral, diretor. Eu trabalhei até com mais operadoras de câmera, mas ainda não chegaram no lugar da direção. E isso é uma questão. Principalmente quando a gente vai falar de produtos que tem muita cena de intimidade e se dá uma preferência a trabalhar com equipes femininas, né, para preservar o corpo da mulher, para que ela possa se sentir confortável, é super uma questão você não ter... nem para fazer aquela cena específica uma mulher para poder ocupar aquela função. Eu tenho tentado repensar essas minhas relações de trabalho e até nas minhas formações de equipe, porque rola até uma insegurança às vezes. Eu chamo, sei lá, umas operadoras de câmera que elas não querem ser diretoras de fotografia porque elas não se veem nesse lugar. Então eu falo, não, deixa eu chamar a marrenta que talvez tecnicamente não saiba, mas que vai querer fazer, porque a gente precisa se acostumar com esse lugar, né? Normalizar isso. Elas não se veem porque estruturalmente elas não conseguem se enxergar, não é para elas, é isso, elas sentem que aquilo não é para elas. Liderança é muito difícil, né? Principalmente porque eu tenho muito receio de um estereótipo que existe da mulher negra raivosa. E eu sei que enquanto profissional eu sou muito assertiva. E para algumas pessoas eu sou um pouco marrenta. Acontece. Aparentemente, independente da quantidade de doçura e amabilidade com que você trate uma pessoa, no momento que você for mais assertiva, as pessoas vão entender que você é uma pessoa arrogante ou raivosa. E é isso, é cansativo. E eu entendo que algumas mulheres não queiram esse desgaste. De se expor, de estar nessa posição, de serem questionadas, de ter que discutir, porque é isso, se fosse homem não discutia, está discutindo com a mulher, isso é muito evidente assim nas relações. Eu não tive tanto isso na novela por conta dessa hierarquia ainda deles me verem como diretora, mas no site de cinema independente é o tempo todo. E assim, então pessoas é pior que são... no site de cinema independente do que no site de... Acho que depende. Não diria que é exatamente isso. Mas eu acho que o fato de você estar mais próximo da pessoa, às vezes, deixa uma abertura para ela questionar as coisas que você está fazendo. Enquanto dentro do mercado, você não questiona porque ela está acima de você. Então você só acata. Fala mal dela depois. Mas ali você acata. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer antes das minhas produções, né? Agora, graças a Deus, a gente está com muito projeto, então a gente até está sem tempo para isso, mas a gente fazia muitas reuniões de conceito para a equipe se conhecer e entender a maneira de trabalho. O último projeto que eu fiz, né, que foi independente, o Casulo, eu precisei chamar uma primeira AD que tinha mais experiência de mercado, porque era um set maior do que eu estava acostumada a fazer. E ela entrou depois da primeira ou da segunda diária. E eu fiz uma reunião extensa com ela via Zoom. Porque eu falei, olha, primeiro eu quero conversar com você sobre a minha forma de trabalhar e quero explicar para você a forma com que eu me relaciono com cada pessoa, para você entender. Um exemplo era o diretor de fotografia. Eu falei, a gente vai brigar e tá tudo bem, depois a gente vai se acertar porque ele é meu amigo. Então, assim, não fique assustada com essa dinâmica. E ia conversando com ela e depois fui conversando principalmente com os meninos cabeças de departamento. Ela é minha primeira assistente de direção, eu não vou aceitar que ela seja desrespeitada. Então, assim...
Então, tem que criar muito esses limites, assim, para poder as coisas funcionarem, porque todo mundo é legal, mas na hora do trabalho, 60 graus de sensação térmica, criança gritando, a gente muda, né? Então, para que tudo fique muito bem alinhado, eu gosto de definir tudo isso no início, assim. Muito bom. Quando você foi contratada pela Sony ou pela Floresta? A Floresta é uma subsidiária da Sony no Brasil. Eu acho que é uma das. Então a Floresta faz parte da Sony. Isso. E, bom, agora eu vou passar para você para a questão dos projetos, né? O que você, assim, te ajudou o fato de você ter sido uma produtora, uma diretora independente na hora que você se viu lá dentro de uma produção de televisão totalmente diferente, né, com outros tipos de coisas, né, acontecendo, outras mediações acontecendo? De que maneira isso te ajudou? Eu acho que ajudou porque eu jogo muito com a produção, muito. Eu valorizo muito tempo e dinheiro porque eu sei a implicação que isso tem dentro de um projeto. Então, quando a minha cena ela começava a demorar um pouquinho, eu já ficava nervosa. Eu não conseguia não me contaminar pelas coisas que aconteciam ao redor, né? Tem diretor que consegue só se concentrar na cena e dar o tempo que ela precisa, né? Quer esculpir. E eu gosto desse desprendimento, mas eu sou a pessoa que eu respeito, assim. A última conversa que eu tive com a minha primeira assistente de direção é que eu nunca pedi mais tempo para ela. Ela falava, Ana, você tem 10 minutos para fazer essa cena. Eu fazia em 10 minutos. Geralmente eu não peço mais tempo porque eu entendo que isso vai reverberar e, enfim, isso vai criar outras consequências que também vão ser negativas para mim. Então, até uma das minhas funções depois enquanto Shadow foi acompanhar o trabalho do diretor-geral nas conversas que a gente tinha em relação aos planejamentos das cenas, né? Então era um trabalho que estava muito próximo da produção. E aí eu conseguia essas conversas porque eu entendia os dois lados, assim. Quando eu proponho um projeto, não vou falar que eu amo fazer produção de filme, não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas eu entendo que eu sei como funciona, então eu sou muito... Isso, assim, eu sou muito certinha com essas coisas, porque quando você é proponente dos projetos, você sabe que isso gera consequências e você precisa ser justinha, né? Essas consequências são tempo, custo, essas coisas? Se você não grava a quantidade de cenas que você tem que gravar no dia, ou o seu arco vai perder história, narrativa, ou você vai ter que gastar mais uma diária para gravar, né? Então... É tempo e custo. É. Você falou muito da parte educacional, né? Como é que é esse teu envolvimento? Isso te ajuda? Isso te alimenta de alguma maneira? Como é que é? Você continua fazendo alguns trabalhos educacionais na escola da CIA, né? Enfim, em Vargas. Conta um pouco sobre esse teu lado também de preparação de outras pessoas, de trazer um pouco essa linguagem do audiovisual para elas. Eu acho que está na raiz, né? De onde tudo começou. Eu precisei estudar para poder conseguir formar outras pessoas para que pudessem trabalhar comigo. Então, eu acho que dentro da minha dinâmica de trabalho, de uma forma geral, eu gosto da ideia de que se eu quero ter pessoas diferentes perto de mim, que às vezes não vão ter o acesso que eu tive a essa informação específica, eu vou precisar ajudar ela a chegar, para ela estar junto comigo. Então, eu acho que uma das minhas chatices, inclusive profissionais, é que eu sou um pouco didática. Eu fico explicando muito como funcionam os processos. Porque eu acho que isso está na raiz de onde tudo começou, né? De onde foi o gatilho para eu começar a trabalhar com audiovisual. E aí eu não consigo deixar isso morrer. Então eu estou sempre envolvida em projetos de educação. Agora eu dou aula, né? Dou aula de cinema para ensino médio. Dou aula, na verdade, de mídias e jornalismo e de produção audiovisual. Na Darcy? Na Darcy Vargas, na Fundação Darcy Vargas. E é muito sobre mostrar que dentro da comunicação você tem diversas possibilidades, que não só de ser diretor de cinema, você tem um monte de gente trabalhando em um monte de coisa, e que não necessariamente é formado em comunicação, mas pode trabalhar com comunicação também, né? A partir das suas trajetórias diversas. Mas o que eu acho mais importante é validar o espaço das pessoas em valorizarem suas narrativas pessoais.
Porque eu acho que a gente conta, cada um conta a história que outra pessoa não vai poder contar. E todas essas histórias, elas têm valor. Então eu acho que quando a gente dá ferramentas para que as pessoas possam contar suas próprias histórias, a gente tem uma pluralidade de versões e de visões de mundo. Então eu acho que uma das questões, né, da mídia no mercado é porque por muito tempo se você tem uma hegemonia, né, prevalecendo e contando as histórias por uma perspectiva única. Então, você começa a mexer, eu lembro que eu conversava muito sobre isso dentro do ambiente acadêmico em relação ao ProUni, né? Como as dinâmicas mudam quando pessoas pretas e periféricas começam a ocupar esse espaço. Como os professores que, às vezes, tinham medo de fazer determinados comentários, e se muda, você diminui determinados discursos dentro daquele espaço, porque você tem pessoas diferentes de você agora. Então, você não pode mais supor coisas específicas, você não pode mais reduzir esses corpos. Enfim, isso também é dentro do audiovisual, né? Você tem pessoas muito humildes trabalhando no audiovisual, mas não são nas funções de criar as narrativas. Elas trabalham, prestam serviço para que outras pessoas consigam contar suas narrativas. E a gente vê essa mudança que acontece quando você tem a abertura de uma sala de roteiro para que pessoas trans, pessoas negras, pessoas diferentes possam contribuir também narrativamente, né? Então, o que eu converso muito com os meus alunos é isso, que existem formas de contar as nossas histórias e coisas que são muito específicas nossas, né? Das nossas vivências periféricas, das nossas vivências negras. E é muito legal quando você percebe o potencial enorme que essa galera tem de produzir, de questionar, de reclamar, né? Adolescente, então, reclama beça. De refletir sobre o seu próprio mundo, né? E de querer revolucionar mesmo, sabe? De se mostrar descontente, porque eu acho que depois, quando a gente está meio dentro do sistema, a gente perde um pouco essa raiva que motiva a gente a fazer determinadas coisas, né? E eu acho que uma das coisas mais legais de trabalhar com essa faixa de idade é que tudo para eles é uma ferramenta de revolução. Então, eu acho que a gente fala tanto sobre isso na universidade, mas talvez uma determinada classe média que consiga ter acesso à universidade ainda não entenda o que é isso de fato. Você acha importante ter letramento racial dentro das salas de roteiro, da construção dos signos, né, que são operados no audiovisual? O que você acha? Eu diria que é o mínimo. Seria o mínimo. Na verdade, o mínimo é bom senso, né? E num segundo momento, o letramento racial. Eu acho que a gente ainda está muito despreparado enquanto mercado para lidar com determinadas questões. E a gente está despreparado porque a gente ainda vê esses vícios de estereótipo se reproduzindo no audiovisual. E é muito frustrante porque parece que a gente avançou com esses discursos, mas a gente não avançou com esses discursos. E não avançou exatamente porque quem ainda está contando essa história não tem essa vivência, não tem essa delicadeza, né? E como é que se muda? Porque, na verdade, cada um vai criar a partir das lentes né? Da experiência das lentes que vê o mundo, né? E as pessoas veem o mundo de formas diferentes, até a partir das próprias experiências, dos locais onde convivem, ocuparam. Como é que se faz uma negociação assim para que várias histórias possam conviver mostrando várias perspectivas? Como é que você acha que isso pode ser feito? Eu acho que é inclusão mesmo, é pedir ajuda, é se reconhecer num lugar de tem coisas aqui que eu não dou conta. Agora com o Oscar, uma coisa que me bateu muito foi Mas o diretor não tem liberdade para compor a narrativa que ele quiser? Tem. Ele pode, inclusive, usar dos estereótipos e da maneira como ele acha que deve. Mas ele precisa entender que ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele produz, né? Então, assim, a partir do momento que você vincula, né, ou você permite uma criação reduzida sobre um grupo social, você não vai achar que está tudo bem, que aquele grupo vai ficar feliz. É claro que você vai ofender pessoas. E aí você sofre as consequências. Mas eu acho que tem áreas que eu me sinto muito confortável falando de mulheres pretas porque eu sou uma mulher preta, né? Eu lembro que eu já fui chamada para dirigir um curta com temática indígena e eu ficava com muito medo, porque era uma vivência que eu não tinha, de fato. Então eu conversava muito com as atrizes, olha, me ajuda, que eu acho que eu não sei, eu não quero fazer besteira, vamos conversar sobre esses processos, porque eu acho que tem que ser junto.
E aí, assim, não ia ser possível se não tivesse pessoas indígenas na produção. Então, ou se eu não desse liberdade para que essas pessoas se colocassem dentro da produção, né? Então, eu acho que é reconhecer que você não vai dar conta de tudo e tudo bem, né? Tem que chamar as pessoas para fazer parte, porque aí é que o cinema é coletivo. Pode até não ser coletivo na forma de fazer, por conta das especificações técnicas e tal. Mas nessa questão de compor narrativa, você vai veicular para milhões de pessoas uma narrativa única, eu acho complexo. Como é que você vê os seus próximos passos assim, no audiovisual? Quais são os teus projetos? O que você está fazendo? Como é que você está buscando? Todo dia eu tenho novas metas, coisas diferentes que eu quero fazer, assim. Todo dia eu tenho novos surtos e, meu Deus, eu quero fazer tal coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu tô no processo de solidificar minha produtora no mercado, né? A gente conseguiu fazer registro na Ancine ano passado, e aí automaticamente a gente recebe nível 1, só que as regras da Ancine mudaram. Então, para a gente conseguir aumentar a classificação de nível, a gente precisa de um monte de produto que a gente não sabe como a gente vai gravar e não sabe como vai financiar, porque são projetos que eu ainda não consegui tatear enquanto produtora. Então, muito dentro dessa perspectiva, a ideia esse ano é trabalhar menos com curta-metragens e mais focados em séries e longa-metragens. É o que a gente está planejando fazer. Ano passado a gente fez um curso que foi muito legal, né, da produtora, junto também com a Alessandra Merá, que continua comigo, que foi um curso de formação audiovisual para professores. Foi muito legal, porque foram vários professores da rede, principalmente da rede pública de São Gonçalo, que estudaram com a gente como fazer filme, como trabalhar com filme nas escolas. E era meu sonho do ensino médio isso. Então, foi uma edição muito legal, os produtos ficaram muito legais e a gente queria muito fazer uma nova versão desse curso, né? Uma segunda edição mais robusto, com material mais completo, porque a nossa parada continua a ser fazer produção independente, mas também educação, né? E experimentar outros produtos que a gente ainda não experimentou, né? Eu estou um pouco na pira de testar outros formatos de documentário. Esse ano sai a novela, a gente não sabe como vai ser, né? Eu tenho muitas expectativas, mas a gente não sabe o quanto isso também a gente pode usar para catalisar o nosso trabalho. Mas é isso, todo dia eu tenho um projeto diferente. Hoje eu decidi que eu talvez queira fazer um podcast, um MesaCast. Você tem vontade de voltar a trabalhar em novela, trabalhar em séries mais longas, enfim? Tenho porque uma coisa que o mercado independente não te dá e o comercial dá é estabilidade financeira. Porque manter de pé uma produtora com pessoas trabalhando não é uma coisa fácil. Principalmente porque a gente está falando de arte, né? E a gente ainda está produzindo muita coisa de arte. Então, ter um salário, ter um contrato é incrível, é maravilhoso. E eu não acho que, assim, nos meus primeiros anos de solidificação da produtora, eu vou conseguir isso também. Então, assim, eu faço outras coisas, né? Eu estou dando aula, eu tenho outros trabalhos que me permitam receber para fazer cinema. E eu sei que provavelmente por alguns anos ainda vai ser assim, porque por mais que a gente receba pelos nossos projetos, parte ainda do que eu ganho é para a produtora, não é para mim. E é muito legal a troca que você tem no mercado grande com outras pessoas vindas de outros lugares do Brasil. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer muita gente, então é um networking maravilhoso. Produtos que talvez eu não fosse responsável enquanto autora, porque isso é muito legal, né? Ser chamada para dirigir um projeto de outro roteirista que talvez você nunca tivesse pensado, eu acho isso um desafio muito legal. Mas eu acho que principalmente por conta da estabilidade financeira. Ana, super obrigada pela tua entrevista, obrigada pela conversa. Eu falo muito. Não, você falou, foi perfeita. Não falou, precisa. De nada. Obrigada mesmo.